Deixar a realidade falar por si mesma. Qualquer pessoa que tenha abordado a questão da consciência sente ter a realidade do seu lado. No entanto, se observarmos com mais atenção, não existe nenhum modelo teórico que nos consiga dizer o que é real. Um radar pode dizer-nos quando está a chover, mas apenas nós conseguimos dizer que a chuva é molhada. A experiência é o único juiz. É extraordinário que o inferno nuclear no interior de uma estrela possa ser reduzido a zeros e uns. Mas os conceitos de zero e um são humanos. Sem nós, eles não existiriam. De fato, não existe informação na natureza sem um ser humano que compreenda o conceito de informação. Com a teoria da informação gravemente sabotada, o plano alternativo mais comum é dizer: podemos ficar à espera que algum dia apareça uma teoria melhor. Enquanto isso, a investigação do cérebro avança de dia para dia. Irá acabar por contar-nos a história. Mas este tipo de certeza baseia-se numa hipótese muito estável. Cérebro-mente. Toda a área da neurociência se baseia nessa suposição. Indubitavelmente, existe atividade no cérebro quando uma pessoa está viva e consciente, enquanto a morte traz a cessação dessa atividade. Mas imaginemos um mundo no qual toda a música vem dos rádios. Se os rádios se avariam, a música morre. No entanto, este acontecimento não prova que os rádios são a fonte da música. Eles transmitem-na. O que é uma grande diferença entre ser Mozart ou Bach. A mesma verdade poderia servir para o cérebro. Poderia ser simplesmente o aparelho transmissor que nos traz os nossos pensamentos e sentimentos. Não interessa quão poderosos os exames imagiológicos ao cérebro possam vir a ser. Não existe qualquer evidência de que a atividade neural cria a mente. O problema cérebro-mente pode ser considerado de duas maneiras. Primeiro, existe a hipótese da mente ser um epifenómeno ou, dito de outra forma, um efeito secundário. Se acendermos uma fogueira, o fenómeno primário é a combustão. O fenómeno secundário é o calor irradiado pelo fogo. O calor é um epifenómeno. Na pesquisa cerebral, assume-se que a atividade física dentro dos neurónios seja o fenómeno primário. O subjetivo sentido de pensar, perceber é secundário. A mente torna-se num epifenómeno. E, no entanto, é razoavelmente óbvio que ter noção de nós próprios, onde estamos e como o mundo é, tudo aquilo que vem com a mente, é tão certo como ser primário. A música vem antes das rádios, e este fato não é alterado pelo estudo de como as rádios decompõem os seus átomos e moléculas. O segundo problema cérebro-mente consiste em não termos forma de ver a natureza com exatidão. É difícil compreender quão completa é a nossa ignorância para com a realidade. O narrador no livro Goodbye to Berlin, de Christopher Ishur, é um jovem sem nome que chegou à Alemanha nos tempos áureos de Hitler. Em vez de nos mostrar quão horrorizado ele está, Isherwood quer que nos façamos os nossos próprios juízos, pois só assim acreditaremos no horror que o narrador observa. O jovem começa o seu conto dizendo: sou uma câmara com a objetiva aberta, bastante passiva, filmando, não pensando. Filmando o homem a barbear-se, à janela em frente e a mulher de quimono a lavar o cabelo. Um dia, tudo isto terá desenvolvimentos, cuidadosamente impressos, fixados. Mas uma câmara é exatamente aquilo que o cérebro humano não é, nem a mente humana. Nós somos participantes da realidade, o que faz com que estejamos completamente envolvidos.
A física quântica é famosa por trazer o observador para dentro do problema abrangente de fazer ciência, e igualmente famosa por não resolver qual o papel do observador. A prática da ciência não abrandou nem parou ficando à espera de uma solução. Como tal, foi adotado um plano alternativo: deixar o observador de fora. Para alguns físicos, isto significa deixar o observador de fora durante algum tempo, enquanto para outros, a grande maioria, significa deixar sempre o observador de fora. É como se ele não interessasse. Mas a realidade começa com eu sou, menos a câmara. Qualquer pessoa acorda de manhã para encarar o mundo através da consciência pessoal. É um fato inevitável. Com dois ataques contra a ideia cérebro-mente, deveria seriamente posta em causa. Ironicamente, no entanto, a mente precisa do cérebro e não pode viver sem ele, pelo menos daquilo que sabemos. Tal como no mundo imaginário onde os rádios são o único acesso à música, o nosso mundo não tem acesso à mente a não ser através do cérebro humano. Na sua biografia, o psiquiatra David Viscott relatou um incidente que lhe aconteceu no hospital quando trabalhava como interno e que lhe mudou a vida. Entrou no quarto de um paciente no preciso momento em que ele falecia, e nesse instante o médico viu uma luz a sair do corpo, como se fosse a alma ou o espírito a partir. O fato de ele ter presenciado tal cena, o que não é invulgar entre os funcionários de lares para doentes terminais, agitou as crenças de Viscott por completo. A sua visão do mundo não podia englobar um fenómeno como este, e ele sabia que os seus colegas de profissão não iriam acreditar nele. Mesmo que tivessem uma alma, isso não significava que acreditassem em almas. De igual modo, mesmo que o nosso cérebro seja apenas um aparelho receptor da mente, ainda podemos argumentar que o cérebro é a mente. Mais uma prova de que o nosso sistema de crenças é mais poderoso que a realidade. Seguir a flecha voadora. Existe alguma forma de estabelecer a discussão entre mente primeiro e matéria primeiro? Se as nossas crenças se interpõem no caminho, talvez a realidade deva falar por si própria, para que não existam erros nos resultados. Uma questão que existe já há vários séculos, num paradoxo inicialmente apresentado no século V a.C. pelo filósofo grego Zenão de Eleia. O termo vulgar é o paradoxo da flecha voadora de Zenão. Quando uma flecha voa pelo ar, Zenão afirmava que podemos observá-la em cada instante no tempo. Quando o fazemos, a flecha ocupa uma posição específica. No entanto, em que para numa determinada posição, a flecha está imóvel. Assim, se o tempo é feito de uma pluralidade de instantes, significa que a flecha permanecerá sempre imóvel. Como pode uma seta estar em movimento e imóvel em simultâneo? Esse é o paradoxo, e surgiu 2 milénios depois do efeito quântico de Zenão, um termo criado por George Sudarshan e Vaideyanand Mishra, da Universidade do Texas. Nessa altura, o objeto observado não era uma flecha, mas um estado quântico, como, por exemplo, as moléculas a sofrerem uma transição, que normalmente se deterioraria numa finita quantidade de tempo. Um estado quântico que se deteriora é congelado por observações contínuas. Em muitas, embora não todas, interpretações da mecânica quântica, o comportamento de onda de uma partícula colapsa para um estado que podemos medir e observar graças ao observador, embora a forma como o observador trabalha com esta transição é altamente controversa.
Como já vimos, o preciso momento em que um estado molecular entra em declínio não pode ser determinado, apenas estimado, mediante a utilização de probabilidades. Mas, no efeito quântico de Zenão, a intervenção da observação altera o sistema de estável para instável. Conseguimos ficar a ver uma molécula constantemente para perceber quando acontece o evento exato? Não. E isso é o paradoxo. Se um observador vê continuamente ou com intervalos ultra-rápidos, o estado a ser observado nunca entrará em declínio, tal como ao ver uma flecha voadora em fragmentos de instantes de tempo. Observar sistemas quânticos instáveis subdivide os fragmentos de atividades tão finamente que nada acontece. Por analogia, imaginemos que nós somos fotógrafos num casamento a tirar uma fotografia à noiva. Quando dizemos "sorria", a noiva afirma "não consigo sorrir com a câmera a apontar na minha direção". Ficamos numa encruzilhada. Enquanto tivermos a câmera apontada para ela, não vai haver sorrisos. Se desviarmos a câmera, não haverá fotos do sorriso dela. Esta é a essência do efeito quântico de Zenão. Por que poderia isto ajudar a estabelecer o argumento entre mente primeiro e matéria primeiro? Porque traz o eu, novamente, para a equação. O efeito quântico de Zenão mostra que a realidade é como uma noiva que apenas sorri naturalmente se a câmara não estiver apontada para ela. Ela não gosta de ser observada. Mas aí reside o problema. Estamos sempre a olhar para a realidade. Não há como desviar o olhar. O que significa que a forma como o universo se comporta quando ninguém está a observar não tem qualquer significado. Claro que, como os seres humanos só existem há uma fração da vida do universo, permanece aberta uma questão sobre o que é efetivamente uma observação e, como implicação, quem está a observar. Para vários físicos, não pode existir observador que não seja humano. Voltaremos a esta questão mais tarde. A doutrina matéria primeiro recusa-se a aceitar este fato inevitável sobre a observação constante. É como um fotógrafo de casamentos que diz à noiva: "Não me interessa se não consegue sorrir quando a câmera está apontada para si. Vou mantê-la apontada na sua direção até obter um sorriso. E ele pode esperar para sempre." Aparentemente, também pode a doutrina matéria primeiro, apesar do efeito quântico de Zenão. Diz-nos que nunca veremos uma molécula em particular sofrer uma transição enquanto insistirmos a ficar a olhar para ela. Com efeito, quanto mais observações fizermos, mais fixo ficará o instável sistema. Consequentemente, quanto mais olharmos para o mundo e quanto mais perto estivermos da sua fina estrutura, mais o fixamos num certo local. De algum modo, a observação atribui especificidade à realidade. A realidade desliza pela lupa de Sherlock Holmes, precisamente no momento em que ele julga ter encontrado uma pista. Mas antes da doutrina mente primeiro começar a aplaudir, o efeito quântico de Zenão também tem más notícias para ela. Não existe um observador separado. Os defensores da matéria primeiro estão num beco sem saída porque não conseguem relatar aquilo que um sistema físico está a fazer quando age naturalmente. Os defensores da mente primeiro estão num beco sem saída porque não conseguem gerar um observador independente. O chamado efeito de observador funciona apenas se um observador conseguir estar fora do sistema que ele quer observar. Podemos estimular o observador, por assim dizer, pedindo-lhe para medir um objeto pequeno, tal como detectar um fóton à medida que passa por uma fenda. Se o estivermos sempre a observar, no entanto, o observador não tem forma de se afastar do objeto que está a observar. Por esta razão, o efeito quântico de Zenão é por vezes designado de efeito cão de guarda. Imaginemos um bulldog preso às traseiras de uma casa. O cão foi treinado para manter constantemente o seu olhar na porta das traseiras da casa e para ladrar se algo de suspeito acontecer. Infelizmente, o bulldog está tão concentrado em guardar a porta das traseiras que os ladrões podem entrar pela porta da frente ou por uma janela ou por onde quiserem. Podemos também não ter um cão de guarda. Do mesmo modo, qualquer observação feita na física prende a atenção do observador a um único objeto apenas.
Desde que ambos estejam com a atenção presa, podia acontecer qualquer coisa à volta que ninguém se aperceberia. Seria o mesmo que não ter um observador. Esta atenção entre o observador e o objeto observado é a questão fulcral do efeito quântico de Zenão. Como podemos quebrar a atenção? Existe uma enorme controvérsia à volta do tema. Talvez a atenção não possa ser quebrada. Talvez possa ser quebrada através de uma equação, mas não na vida real. No meio de toda esta especulação, aconteceu algo de maravilhoso. A realidade falou por si mesma, que era exatamente aquilo de que precisávamos. A mensagem da realidade é intimista. Tenho-te no meu braço. Estamos presos juntos. E quanto mais tentares fugir, mais forte se torna o meu abraço. Por outras palavras, matéria primeiro e mente primeiro, devem ambas renderem-se à realidade primeiro. O observador não tem outro local para estar sem ser a realidade. É como um peixe que tenta fugir do mar apenas para se aperceber de que se saltar para fora da água não sobrevive. Para os seres humanos, participar no universo é a forma como existimos. Existir é ter consciência. Esse é o compromisso a longo e a curto prazo para os seres humanos. Surpreendentemente, o mesmo se aplica ao universo. Sem consciência, desapareceria em poucos segundos, tal como um sonho, não deixando nada para trás, nem ninguém que soubesse que ele tinha existido. Mesmo ao afirmarmos que o universo é consciente, isso não nos leva muito longe, como argumentaremos convincentemente. O universo tem ele próprio consciência. Até essa conclusão ser aceite, a mensagem da realidade não terá sido completamente ouvida. Como teve início a vida? Shakespeare tem um inquietante hábito de misturar nobreza e sátira, de forma que o louco rei Lear, abanando o seu pulso durante uma tempestade, não tem outra companhia no meio da chuva torrencial a não ser o pobre tolo que o serviu no tribunal. Uma caveira sorridente está sempre ao virar de cada esquina em Hamlet. Hamlet proclama sentimentos extremamente intensos como: que peça de arte maravilhosa é o homem, tão nobre na razão, tão infinito nas suas faculdades. Entretanto, o primeiro coveiro, por vezes designado de primeiro palhaço, conta anedotas sobre a rapidez com que um corpo se decompõe quando a terra está molhada, até mesmo os corpos de grandes homens. O seu gracejar atira Hamlet para um mórbido estado de ânimo. Afinal, de que valem os pensamentos nobres? Pergunta ele. O grande César morto, em pó tornado, pode a fenda vedar ao vento irado? Na ciência, a física é Hamlet e a biologia é o primeiro coveiro. A física expressa-se através de elegantes equações, enquanto a biologia lida com a confusão da vida e da morte. Os físicos dissecam o espaço-tempo, os biólogos dissecam vermes e rãs. Durante muito tempo, os físicos não estavam preocupados com o mistério da vida. Erwin Schrödinger escreveu um pequeno livro intitulado O que é a vida? Mas os seus colegas geralmente encaravam a obra como uma excentricidade, uma peça de miticismo, mais do que ciência. Ou pelo menos não a ciência da relatividade e da mecânica quântica, que eram as questões que Schrödinger aprendera a abordar. Na realidade, ele estava a tentar fazer uma ligação entre genética e física, mas naquela altura, em 1944, a estrutura do ADN era ainda desconhecida. Mesmo depois da descoberta da dupla hélice na década seguinte, a física permaneceu afastada da biologia, uma situação que tem vindo a alterar-se gradualmente apenas nas últimas décadas. Equações e teorias, dados e resultados científicos são coisas distantes. A vida está connosco aqui e agora. Um dos aspectos mais peculiares de estarmos vivos é o fato de não sabermos como isso aconteceu, nem quando. Se olharmos para qualquer coisa viva, um vírus da gripe, um T-Rex,
um licopódio ou um recém-nascido, ela é precedida por outra coisa viva. Outra coisa viva. A vida provém da vida. Obviamente, isto não nos diz onde começou a vida e, no entanto, a transição de matéria morta para matéria viva aconteceu de algum modo. Na bioquímica, este momento crucial é explicado colocando químicos não orgânicos de um lado e químicos orgânicos do outro. Um químico orgânico é definido como um químico que surge apenas em coisas vivas, organismos. O sal é inorgânico, significando que não é baseado em carbono. Por exemplo, enquanto a corrente de proteínas e enzimas produzidas pelo ADN é orgânica. Mas não é evidente que esta divisão tradicional nos ajude realmente se quisermos saber como a vida teve início. A separação entre químicos orgânicos e inorgânicos é válida na química, mas não como definição da vida. Alguns aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, podem estar presentes na superfície de meteoritos. Com efeito, uma das teorias sobre a origem da vida defende que o primeiro indício veio desses meteoritos que caíram na Terra. Para sermos completamente francos, a vida é uma enorme inconveniência para os físicos. A biologia não se enquadra nas equações abstratas. Se considerarmos o significado da experiência da vida, até a biologia pode ser inadequada para a explicar. A vida contém um propósito, um significado, uma direção e objetivos. Os químicos orgânicos? Não. Não é defensável que cadeias de proteínas de algum modo tenham olhado à sua volta e aprendido a fazer coisas associadas aos organismos vivos. É como dizer que as pedras num campo de Nova Inglaterra olharam à volta e decidiram tornar-se numa cerca de uma quinta norte-americana. E mesmo que o Sol esteja morto, a vida não pode existir sem a sua participação. Cada célula do nosso corpo contém sal como sendo um ingrediente químico necessário. O facto de a vida vir da vida implica que as coisas vivas querem continuar a existir, a não ser que a extinção se torne total. A evolução é, aparentemente, uma força imparável. Mas porquê? Há muitas eras, há cerca de 66 milhões de anos, para sermos exatos, disseram-nos que um meteorito gigante atingiu a Terra e fez desaparecer todos os dinossauros. Muito provavelmente porque a colisão provocou tanta poeira na atmosfera que a luz solar ficou bloqueada e o planeta tornou-se demasiado frio para os dinossauros conseguirem sobreviver. Ou então porque a vida vegetal ficou desgastada e toda a cadeia alimentar colapsou, tornando impossível a sobrevivência de criaturas muito grandes. Desta extinção massiva, as criaturas que sobreviveram, minúsculas e insignificantes como eram, não permaneceram minúsculas e insignificantes. A idade dos mamíferos tornou-se possível. Ocorreu um novo desbrochar e o mundo pós-dinossauros é agora muito mais rico e mais diversificado do que era antes. O aparecimento da vida é simultaneamente óbvio e misterioso. As algas azuis e verdes que se formam na superfície de lagos não evoluíram durante centenas de milhões de anos. Nem os tubarões, nem o plâncton, nem os caranguejos de ferradura, nem as libélulas, nem um conjunto de outras formas de vida conviveram com os dinossauros. O que faz, então, com que alguns seres permaneçam quase imutáveis enquanto outros correm pela estrada da evolução, como fizeram os pré-hominídeos, criando o Homo sapiens num espaço de tempo recorde, em cerca de 2 ou 3 milhões de anos, em vez de dezenas ou centenas de milhões. É um axioma na ciência o facto de as questões relevantes serem sobre como e não porquê. Queremos saber como funciona a eletricidade e não porque querem as pessoas televisores com maiores ecrãs planos. Mas a evolução da vida continua a levar questões de porquê. Porque abandonaram as topeiras à luz para viver debaixo da terra. Porque comem os pandas apenas folhas de bambu. Porque têm as pessoas filhos.
Alguma intenção e significado teriam de ser considerados no cenário? Ou será que um universo consciente contém as sementes dos objetivos e do seu significado desde o início? Na situação atual, esta especulação é encarada com considerável resistência pela comunidade científica. A visão padrão defende que o universo não tem qualquer propósito ou significado. Assim sendo, antes de oferecer um novo modelo para explicar como a vida começou, temos de desmontar primeiro o pensamento convencional. Num universo consciente, tudo está vivo. A observação de que a vida provém da vida é afinal uma verdade cósmica. Compreender o mistério. Os compostos químicos no corpo humano são a razão pela qual o corpo está vivo. No topo de todos os químicos orgânicos está o ADN, ácido desoxirribonucleico, que contém o código da vida. No entanto, se recuarmos, isto aparenta ser uma estranha, quem sabe até improvável forma de explicar o mistério de onde começou a vida. Carbono, enxofre, sal e água estão alegadamente mortos, enquanto são, de forma simultânea, completamente necessários à vida. Assim sendo, porque deverão os compostos químicos orgânicos ser considerados privilegiados? O que qualquer coisa viva faz, seja ela um micro-organismo, uma borboleta, um elefante ou uma palmeira, não é o mesmo que aquilo de que é feita. Não é por baralhar ou alterar alguns compostos químicos que num piano vai escrever uma peça de música. Tal como o corpo humano, a madeira que envolve o piano é composta inteiramente por químicos orgânicos, essencialmente celulose. Nada na celulose explica a música dos Beatles ou de qualquer outra banda. Do mesmo modo, agitar os componentes químicos do corpo humano não explica qualquer atividade viva levada a cabo por uma pessoa. A genética parece estar em terreno instável. Podemos fazer um apelo especial a favor de compostos químicos no corpo humano, por oposição aos inanimados compostos químicos na água do mar e num pedaço de madeira. Mas existirá sempre uma ilusão escondida, uma ligação fraca que desaba. Uma forma de ilustrar esta questão é através de um aspecto de cada célula viva conhecida por nanomáquina, entidade microscópica, que funciona como fábrica de produção para gerar os químicos de que uma célula precisa para sobreviver e se multiplicar. As nossas células não precisam de reinventar a roda. O ADN não é feito do início de cada vez que é criada uma nova célula. Em vez disso, o ADN divide-se ao meio de modo a formar um reflexo de si mesmo e isso torna-se um material genético para uma célula nova. A forma como este ato de duplicação própria acontece não tem explicação, mas vamos deixar este mistério de lado. A célula também não quer formar outros químicos desde o início. A evolução conduziu a um conjunto de máquinas fixas que continuam intactas durante a vida da célula. São como fábricas de carvão e aço que nunca fecham nem são desmanteladas independentemente das mudanças que aconteçam à sua volta na cidade. Uma zona em particular na célula, designada como mitocôndria, que fornece energia à célula, é uma nanomáquina tão estável que passa sem alterações de geração em geração. Nós herdamos o nosso ADN mitocondrial das nossas mães e elas das suas mães, e assim desde que existem vestígios da evolução humana. De uma forma ou de outra, mitocôndria tem permanecido estável em todas as células vivas como produtora da sua energia. O tráfego de ar e alimentos no interior de uma célula está em constante agitação e transformação, mas estas nanomáquinas são imunes a este tráfego. Na realidade, muitas vezes são elas que o regulam e conduzem. As máquinas da vida. Se queremos chegar mesmo ao início da vida, as nanomáquinas estão no centro deste mistério. Mas primeiro, tal como Alice, temos de olhar através do vidro da lupa para um mundo onde as mais pequenas coisas, átomos e moléculas,
pairam em grande escala, controlando a realidade a um nível microscópico. Tudo aquilo que acontece na natureza, seja no centro de uma supernova, nas nuvens de gás do espaço profundo ou numa célula viva, acontece através da interação de átomos e moléculas. Nada mais é relevante para a forma como a vida começou em termos materiais. Se os átomos e as moléculas não cumprirem a sua função por si sós, não é passível de ser realizada. Este é o argumento atualmente defendido pela biologia. De momento, excluímos os quanta, embora voltemos a eles mais tarde. Os átomos interagem entre si praticamente de forma instantânea. Já todos ouvimos falar, com certeza, de químicos designados radicais livres que existem no corpo humano, estando envolvidos em vários processos, tanto destrutivos como construtivos. Os radicais livres são, portanto, uma faca de dois gumes. Estão associados ao envelhecimento e inflamação, por exemplo. No entanto, ao mesmo tempo são necessários para reparar lesões. A principal função dos radicais livres é, apesar de tudo, muito simples: retirar elétrons de outros átomos e moléculas. A sua própria soma de elétrons é instável, devido à exposição à radiação, fumo e outros fatores ambientais ou ao processo natural do próprio corpo. O sistema imunitário cria radicais livres para retirar elétrons e bactérias e vírus invasores como forma de os neutralizar. O átomo, geralmente mais envolvido em capturar elétrons, é o oxigênio. Quando a soma dos seus elétrons se torna instável, o oxigênio cola-se ao elétron mais perto que consegue retirar. Por essa razão, os radicais livres são altamente reativos e geralmente têm um tempo de vida muito curto. Para os organismos vivos e suas células, esta é uma questão de vida ou morte. Resume-se ao paradoxo de a vida exigir estabilidade e instabilidade em simultâneo. No interior de uma célula, alguns átomos e moléculas precisam ser libertados para realizarem várias tarefas ao ligarem-se a outros átomos e moléculas. No entanto, estando o seu trabalho feito, as substâncias estáveis têm de persistir sem nunca mais se alterarem. Mas o que define o destino de cada átomo? Eles não vêm com um livro de instruções. Para agravar ainda mais o problema, alguns dos mais importantes compostos químicos orgânicos, principalmente a clorofila nas plantas e a hemoglobina em animais de sangue quente, conduzem o complexo equilíbrio de estabilidade face à instabilidade a extremos incríveis. A hemoglobina está localizada no interior de uma célula vermelha, constituindo 96% do peso bruto da célula. A sua função é recolher o oxigênio e transportá-lo através da corrente sanguínea para cada uma das células do corpo. O sangue recebe a sua cor vermelha a partir do ferro na hemoglobina, que se torna vermelha depois de recolher um átomo de oxigênio, tal como o ferro se torna avermelhado quando enferruja. E a razão é a mesma. Quando os átomos de oxigênio chegam ao seu destino e são libertados, a cor vermelha desvanece, e é por essa razão que o sangue nas nossas veias é azulado. O sangue nas veias está na sua viagem de regresso aos pulmões, onde irá começar novamente todo o processo de transporte de oxigênio. A capacidade da hemoglobina de transportar oxigênio é 70 vezes maior do que se o oxigênio fosse simplesmente dissolvido no sangue. Todos os vertebrados contêm hemoglobina, à exceção dos peixes, que extraem o oxigênio da água através das suas guelras, em vez de respirarem ar e, como tal, utilizam um processo diferente. Sendo uma molécula, a hemoglobina é um milagre da construção. Já que estivemos a observar através do vidro da lupa, vamos imaginar que entramos dentro da molécula da hemoglobina como se estivéssemos a entrar num edifício arqueado, como uma estufa, por exemplo, com cadeias emaranhadas de pequenas moléculas que formam as vigas e as traves. De início seria difícil ver sequer os átomos de ferro,
que são a razão primordial para a existência da hemoglobina. Fitas de proteínas formam hélice e outros químicos ligam as hélices, funcionando como parafusos soldados. Procurando um padrão, discernimos que a cadeia de proteínas adota uma forma específica. Existem subunidades dentro das unidades ou proteínas, cada uma delas ligada à única coisa que não é uma proteína: os átomos de ferro transformados em hemos. São anéis de proteínas em formas de círculo à volta do ferro. Em termos estruturais, existem também pregas, dobras e bolsas específicas que têm de ser colocadas no seu lugar. Vejamos as pessoas ricas que vivem em mansões enormes, o que, pensando racionalmente, são um desperdício de espaço para uma ou duas pessoas circularem pela casa. A molécula de hemoglobina é construída a partir de 10.000 átomos, criando um vasto espaço que existe para que, exatamente, 4 átomos de ferro possam recolher 4 átomos de oxigênio para transportar. Estes 10.000 átomos não são uma espécie de desperdício luxuoso. São, sim, recombinações de proteínas simples, também elas necessárias para a vida das células. Além de conter hidrogênio, nitrogênio, carbono e enxofre, a estrutura da hemoglobina contém também oxigênio. Assim, a tarefa efetivamente enfrentada pela matéria inorgânica há milhões de anos no planeta Terra foi a seguinte: o oxigênio tinha de ser libertado na atmosfera sem ser devorado pelos átomos gananciosos e pelas moléculas à sua volta. Simultaneamente, algum desse oxigênio tinha de ser devorado, a fim de formar complexos químicos orgânicos. Esses químicos orgânicos tinham de ser configurados em proteínas, das quais a hemoglobina é uma das mais complexas. A hemoglobina teve de ser organizada internamente de modo a incluir 4 átomos de ferro que estão ausentes em centenas de outras proteínas, incluindo as que se assemelham à hemoglobina nas suas partes funcionais. Os átomos de ferro não podiam ser absorvidos de forma inerte, tal como guardar diamantes num cofre. O ferro tinha de ser carregado como um íon positivo, de modo a conseguir recolher átomos de oxigênio, mas não era permitido retirar qualquer oxigênio que estivesse já a ser utilizado para construir proteínas. Por fim, a maquinaria necessária para construir todos os acima referidos compostos químicos orgânicos teve de se lembrar de como fazê-lo na época seguinte e em todas as outras que vieram depois, enquanto outras nanomáquinas localizadas perto, no interior da célula, tinham de recordar centenas de processos químicos diferentes sem interferir com a máquina que produz a hemoglobina. Entretanto, nos núcleos da célula, o ADN tem de recordar e pôr em movimento, no momento exato, todo o projeto. Não interessa quanto o encurtamos, tudo isto é muito para pedir aos átomos, cujo comportamento natural é ligarem-se instantaneamente ao átomo que têm ao lado e assim permanecerem. E este comportamento natural não passou de moda. Os milhares de átomos incontáveis em estrelas nebulosas e galáxias estão a comportar-se como sempre o fizeram, tal como o estão também os átomos do Sistema Solar, o Sol e o nosso planeta. Para além dos átomos em criaturas vivas, estes átomos geram bem a magia ou a capacidade de se comportarem naturalmente enquanto perseguem, ao mesmo tempo, uma criativa atividade paralela, nomeadamente a vida. Enquanto a vida animal se movia para criar a hemoglobina, o processo natural no lado vegetal da operação criava a clorofila, que sustém a vida das plantas numa roda diferente, a fotossíntese. Não vamos levar o leitor num passeio turístico pela molécula da clorofila, vamos limitar-nos a dizer que é formada por 137 átomos, cujo único objetivo é encerrar um átomo de magnésio por oposição ao ferro na hemoglobina. Este átomo de magnésio ionizado, quando entra em contacto com a luz solar, permite que o carbono e a água formem um hidrato de carbono muito simples. O modo como os fótons da luz solar podem criar este novo produto dá lugar a novos mistérios, mas assim que a mais simples molécula de
hidrato de carbono for gerada pelas folhas das plantas, ocorreu um progresso revolucionário. As máquinas que produzem clorofila seguiram um caminho diferente da maquinaria que produz a hemoglobina, razão pela qual as vacas comem erva em vez de serem erva. Nota: na fotossíntese, a clorofila apenas precisa do átomo de carbono no dióxido de carbono, libertando o átomo de oxigênio para o ar. Podemos dizer: então é daí que vem o oxigênio liberto? Não é roubado por outros átomos? Mas, infelizmente, a clorofila precisa de uma célula para viver no seu interior. E essa célula precisou de oxigênio livre para a sua construção antes da clorofila poder começar a funcionar. Agora temos um contexto para colocar a pergunta certa. O mistério sobre como a vida teve início chega à transição de reações químicas inertes para as vivas. Será a vida uma mera atividade paralela dos comportamentos químicos universais através da criação? Qualquer resposta terá de abranger a razão pela qual somente alguns átomos e moléculas se envolvem nesta atividade paralela, enquanto os restantes continuam o seu alegre caminho. A viagem de pequeno para reduzido a nada. Afinal de contas, parece que andar à volta da ideia "a vida provém da vida" não é uma proeza fácil. Inícios absolutos parecem não existir, mas a necessidade de ser cada vez mais pequena é irresistível para os cientistas. As mais antigas coisas vivas tinham um tamanho microscópico, muito mais pequeno que as células, que não evoluíram até centenas de milhares de anos depois. As descobertas mais recentes indicam que há 3,5 mil milhões de anos, apenas 1.000 milhões de anos após a Terra se ter formado, já se tinha estabelecido uma complexa vida microbial. Segundo acreditam alguns microbiologistas, é possível que existam fósseis de bactérias detectáveis em rochas muito antigas. Mas cada vez que um é descoberto e datado, é também questionado. É extremamente difícil saber se estamos a olhar para um fóssil ou para vestígios de um cristal. Quem sabe se o segredo não reside num nível ainda mais pequeno que bactérias ou vírus. Por isso, poderíamos bater à porta da biologia molecular, o campo que tem revelado tudo aquilo que abordamos sobre hemoglobina e clorofila. O cientista que abriria a porta apenas acenaria se lhe perguntássemos de onde vem a vida. Os compostos ou elementos químicos orgânicos que eu estudo já existem nas coisas vivas, diria ele. Ninguém sabe onde foram originadas. Os químicos não deixam fósseis. Poderíamos relembrar-lhe que vestígios de aminoácidos foram encontrados em meteoritos. Outras pessoas especulam que a vida pode ter existido em Marte antes de ter surgido aqui na Terra. Se um asteroide suficientemente grande tivesse atingido Marte, podia ter feito explodir enormes pedaços de rocha para o espaço, e se um deles chegasse à Terra e a vida nele contida sobrevivesse à viagem através do espaço, talvez essa pudesse ser a explicação de como os químicos orgânicos começaram na Terra. O nosso biologista molecular oferece um comentário desdenhoso enquanto fecha a porta. Este género de especulações está mais próximo da ficção científica do que da ciência. Não tem provas que os corroborem, lamento. E assim continua como um pesadelo onde um corredor sem fim conduz a uma e outra porta, interminavelmente. Não interessa a quão pequeno conseguimos reduzir o problema. Existe sempre um nível ainda mais pequeno até que tudo, matéria, energia, tempo e espaço, desapareçam no vácuo quântico e ficamos numa situação extremamente frustrante porque tem de haver uma resposta. Afinal de contas, a vida existe, à nossa volta e em todo lado. A viagem que nos leva das coisas vivas para o nada pode ser reversível. A vida provém da vida. Não nos explica só, para começar, como surgiu a vida neste cenário. De uma forma curiosa e muito inteligente, um dos criadores do multiverso, o físico Andrei Ling, utiliza o nada para demonstrar como a vida humana deve ter surgido. Quando lhe perguntamos qual a mais importante descoberta recente na física, Ling escolhe a energia do vácuo. Esta é a descoberta que indica que o espaço vazio contém uma minúscula quantidade de energia. Já referimos esta questão, mas Lind investe nela como sendo a razão para a existência de vida na Terra. À primeira vista, a quantidade de energia do vácuo parece bastante trivial. Cada centímetro
cúbico de espaço interestelar vazio contém cerca de 10 elevado a 29 gramas de matéria invisível, ou o que é equivalente à energia do vácuo. Chama linda a atenção. Por outras palavras, matéria invisível e a energia do vácuo mal são comparáveis. Isto é, quase nada. 29 medidas de magnitude inferior à quantidade de matéria de massa contida num centímetro cúbico de água. 5 medidas de magnitude inferior a um próton. Se a Terra inteira fosse feita de tal matéria, pesaria menos de 1 grama. A importância da energia do vácuo, minúscula como é, foi enorme. O equilíbrio entre a energia do espaço vazio e a matéria invisível no espaço vazio deu-nos o universo onde vivemos, uma grande quantidade de uma ou de outra, e o universo teria implodido logo depois do Big Bang, ou ter-se-ia espalhado em átomos aleatórios que nunca chegariam a formar estrelas e galáxias. É aqui que Lind encontra a solução para explicar a vida na Terra. A energia do vácuo não é constante, segundo ele acredita. À medida que o universo se expande, a densidade de matéria estreita-se enquanto as galáxias se afastam para cada vez mais longe uma das outras. Quando isto acontece, a densidade da energia do vácuo também muda. De algum modo, os seres humanos vivem no ponto perfeito de equilíbrio. E é aí que temos de viver. Surgimos, a vida surgiu, num local que tem de existir. Porquê? Porque à medida que a energia do vácuo oscila, a balança de um lado para o outro, surgem todo o tipo de novos valores possíveis. Podemos imaginar um vídeo caseiro de crianças a crescer. A maior parte dos filmes perde-se acidentalmente, mas existem imagens de um bebê a nascer e depois da mesma criança com 12 anos. Mesmo com as imagens em falta, deve ser verdade que existiram todas as fases de crescimento entre o primeiro dia e os 12 anos. A história de Lind para a origem da existência da vida na Terra é a melhor que qualquer pessoa tem para oferecer, diz ele. E a história leva a uma reviravolta otimista. Segundo este cenário, todos os vácuos do nosso tipo não são estáveis, e sim metastáveis. Isto significa que, num futuro distante, o nosso vácuo irá entrar em declínio, destruindo a vida tal como a conhecemos na nossa parte do universo, enquanto a recria uma e outra vez noutras zonas do mundo. Infelizmente, existe um aspecto negativo. Metastável significa que zonas de instabilidade são anuladas se estivermos suficientemente afastados. O carbono no interior do corpo de uma pessoa moribunda é tão estável como o carbono no corpo de um recém-nascido. Observando, a posteriori, nada conta do que aconteceu entre o nascimento e a morte. Isso será aceitável para uma aula de química, mas inútil para a vida real. O estado do vácuo é estável à medida que as galáxias nascem e morrem, ou à medida que a raça humana surge e depois acaba por se extinguir. Isto não nos diz nada sobre a questão de onde a vida veio, apenas que o palco estava preparado para ela. Lind faz um excelente trabalho ao preparar o palco, talvez o melhor trabalho que alguém já fez até à data, mas nada nos diz sobre a origem da vida. Até ao próximo capítulo.